podcast da Alesp hoje vamos falar da Operação São Paulo Sem Fogo. Nós temos o prazer de receber em nossos estúdios um geógrafo com especialização em gestão ambiental, Rafael Frigério, que é da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Tudo bem, Renata? Uma satisfação estar aqui com você, participando do podcast da Rede Alesp e à disposição aqui nessa oportunidade de poder falar um pouco mais sobre essa problemática dos incêndios florestais no estado de São Paulo. Estamos já em pleno inverno, tivemos até o mês de junho temperaturas muito altas. O que você pode resumir para a gente em relação às mudanças climáticas e de que forma isso tem impactado na nossa natureza e principalmente aqui nas nossas florestas? Muito bem, Renata, muito oportuna a sua pergunta, né? Já está notório aqui, sempre importante a gente bater nessa tecla quando a gente tem a oportunidade de transmitir, né, referências, e está ficando mais didático no estado de São Paulo todo esse cenário das mudanças climáticas quando a gente fala de incêndios florestais, né? Então, estamos aqui nesse primeiro semestre de 2024 no estado de São Paulo, justamente vislumbrando um pouco desse cenário mais crítico, né, de baixa umidade relativa do ar e de cenário mais propício para que a gente tenha aí a ocorrência de eventos de fogo fora de controle, eu diria. Quando a gente fala de incêndios florestais, a gente sempre bate nessa tecla que é um fogo descontrolado, que pode ter ali distintas origens, né? Eu posso, né, trazer referências nesse sentido, mas eu diria que especialmente desde o ano de 2020, né, 2020 e 2021 foram temporadas muito intensas e severas no estado de São Paulo quando a gente fala de incêndios florestais. E de lá para cá, mesmo tendo tido aí um ano de 22 e de 23, né, 2 anos um pouco mais tranquilos nesse sentido, nós entendemos, né, os dados nos mostram que a gente vem acompanhando uma mudança de cenário. Para além dessa estiagem característica e muito bem marcada que a gente tem no estado de São Paulo, e não à toa a gente tem aí uma política pública estadual justamente voltada para esse enfrentamento, né? E como é que vocês têm se preparado e aprimorado esse enfrentamento aos incêndios florestais? Perfeito, né? Então, a Operação São Paulo Sem Fogo, que é o Sistema Estadual de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, é mantida pelo governo do estado desde 2010, e justamente a ideia é que a gente possa, ano a ano, entender os desafios, né, as dificuldades, ou mesmo os pontos positivos que devem ser estendidos para outras regiões do estado, para que a gente possa melhorar nossa atuação. Quando a gente fala da atuação, especialmente a gente deve ter o olhar das ações preventivas, do olhar da preparação e do próprio combate quando essas ocorrências acontecem. Então, né, esse tripé é, digamos, a base da atuação dessa operação, né, e justamente com esse espírito de poder avançar ano a ano. E hoje a gente pode dizer com orgulho, mas também com muita cautela, que o estado de São Paulo vem a cada ano mais bem preparado para esse enfrentamento, mas sempre com o olhar de identificar os pontos que nós precisamos avançar. Eu tenho uma experiência nesse tema já por um trabalho de eliminação de queima de palha de cana com o setor sucroenergético, né, com o setor canavieiro, e para mim ficar claro, né, que nós estamos sempre à mercê do clima. Por mais que a gente esteja muito bem preparado, nós temos que ter ferramentas de monitoramento para justamente estarmos preparados em cada ano para as características, o perfil da temporada de estiagem, né? É verdade que 90% das ocorrências em São Paulo de incêndios florestais são causados pelo homem? É verdade. A gente tem já estudos, né, e análises das situações fáticas aí de fogo fora de controle, de incêndios florestais, que mostram que a ação do homem é fundamental e preponderante quando a gente fala de fogo fora de controle. Seja por aquele cidadão que comete, né, um fogo ali, né, se utiliza de forma inadequada do fogo, né, digamos ali uma omissão em relação aos impactos que a gente pode ter, ou mesmo a característica aí da perda de controle do fogo. Temos a figura daqueles, né, o incendiário, aquele que é responsável por um ato criminoso de fogo. Então eu diria assim, sim, podemos dizer que é predominante, né, a ação do homem nessas ocorrências, seja por uma ação direta ou também por uma omissão em relação àquilo que deveria ser feito em termos de boas práticas, ou mesmo quando a gente fala de um proprietário rural, né, que tem também suas responsabilidades para poder contribuir,
nessa prevenção e na não ocorrência de fogo na sua propriedade, né? E atitudes como queimar o lixo, ou se não, queimar parte da plantação para renovar a terra, entre aspas, isso pode dar início a um grande incêndio? Pode. Por isso que é sempre importante a gente, né, bate sempre nas mesmas teclas, né? Então não jogue bitucas de cigarro, não faça fogueiras perto de áreas de mata e de vegetação, não solte balões, né? A gente sabe, essa é uma questão cultural, histórica. Os criminosos, né? Os criminosos. Então sempre é importante, né, a gente ter esse olhar aí quanto a todas as vertentes aí do fogo, né? Do fogo fora de controle e todos os cenários de atenção necessários, né? Inclusive, na segunda quinzena de junho, nós tivemos aqui em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, um balão que caiu, sim, ainda explodindo foguetes em pleno aeroporto. Exatamente. Então, comentei, né, um pouco uma questão histórica, cultural, do período festivo junino e... né, o balão, ele pode ser, eu sempre trago, né, o olhar ambiental, né, do que o balão pode representar em termos de risco onde ele cai, né, gerando aí incêndios florestais, né, perda da biodiversidade, da fauna silvestre, mas também você tem uma série de outros impactos, né, a queda de um balão, por exemplo, numa área urbana, próximo de indústrias, né, recentemente a gente estava vendo todo um trabalho preventivo no polo petroquímico do ABC, né, sem falar nos riscos que a gente tem quando o balão cai na área do entorno, né? A fumaça que pode estar numa rodovia e na linha do que você colocou muito bem agora, né? Os prejuízos que a gente tem e os riscos ao tráfego aéreo, né? Então, hoje existe todo um trabalho de conscientização por todos os órgãos estaduais, a Polícia Militar Ambiental, a Defesa Civil, o próprio Corpo de Bombeiros, para desestimular que o cidadão e a cidadã soltem balões, né? Hoje, a soltura de balões, o transporte, a fabricação e a venda é considerado crime. Isso com previsão legal, né, na Lei de Crimes Ambientais, desde 1998 a gente tem essa previsão, né? Então, sempre importante, né, que a gente tenha uma mobilização aí, né, e que a gente possa transmitir esse ideário de que, sim, é algo folclórico, cultural, histórico, que é bonito de se ver. Uma coisa é aquele balãozinho do papel de seda que a gente faz em casa e outra coisa são esses balões profissionais, né, os baloeiros profissionais. Isso, justamente. Aí você pode ter, né, estruturas, né, que muitas vezes são gigantescas, né, que tem fogo fazendo parte da estrutura, né? A gente recentemente estava conversando, né, trocando experiências com uma especialista norte-americana, e lá, por exemplo, eles vivem, né, todo esse enfrentamento dos incêndios florestais, mas não existe essa figura do balão. Ela estava muito curiosa em entender, e aí justamente a necessidade ali foi de retratar que é algo muito particular, né, e que a gente vem numa mudança de paradigma, né, de olhar na sociedade no sentido de não estimular, né, que os balões, que exista esse cenário de soltura de balões, né? Rafael, como que é essa troca de experiências? Você acaba de falar de uma especialista dos Estados Unidos, possivelmente da área ali da Califórnia, que ali nós temos amplos incêndios. Como é que é essa troca, se não só lá com os Estados Unidos, com outras regiões do mundo? Conta pra gente. Muito importante essa troca. A gente vem trabalhando justamente procurando absorver referências de outros países, né? Na Europa a gente tem Portugal como um país, né, que sofre muito com os incêndios florestais. A gente vem procurando referências nesse sentido, mas enquanto ações da Operação São Paulo Sem Fogo, e numa parceria com o Consulado dos Estados Unidos em São Paulo, a gente tem trabalhado justamente essa troca de experiências com especialistas, especialmente do Serviço Florestal Americano. Então, mais recentemente, a gente teve um trabalho voltado a toda a questão de comunicação, de informações públicas que devem estar no território no momento de uma grande ocorrência, mas também trabalhamos num período anterior, por exemplo, com a questão do que a gente chama do fogo utilizado com sabedoria. Então isso é algo muito pontual, né? É algo até que tem que ser falado com muita responsabilidade, né? Eu venho de uma cultura de formação da prevenção e combate aos incêndios florestais, um olhar mais clássico, em que em nenhuma hipótese se admite o uso do fogo, né? Então sempre buscando alternativas, né, para que a gente não utilize o fogo, né? Você falou ali atrás do uso do fogo nas culturas agrícolas. Isso já não é mais uma realidade do estado de São Paulo, né? Mas a gente vem se aproximando com o quê? Com um novo conceito. Então, se a gente tinha de um lado o olhar clássico do enfrentamento na prevenção e combate aos incêndios florestais, hoje a gente tem um conceito mais moderno e mais acolhedor em termos de todas as perspectivas, que é o manejo integrado do fogo.
esse novo conceito vem para abarcar esse cenário, mas também para trazer, né, eu falei aqui do uso do fogo com sabedoria, a gente tem uma modalidade que se chama queima prescrita, então é uma possibilidade de uso do fogo para evitar grandes ocorrências. Então, com muito estudo, com muitos dados, né, de levantamento em determinado território, a gente tem trabalhado com, né, o apoio de pesquisas justamente para indicar e orientar, né, o uso do fogo em pequena escala em determinados locais, para que a gente tenha uma redução do material combustível, que muitas vezes é o que acaba ocasionando grandes ocorrências, né? Então vou citar um exemplo, a gente veio de 2 temporadas, né? Os 4 últimos anos estão divididos em 2. Os anos de 2020 e 2021 como anos muito severos, de grandes ocorrências, com grande extensão, e que acabaram diminuindo o material combustível, né, no estado de São Paulo. Em compensação, nos anos de 22 e 23, justamente por um cenário mais amigável, uma melhor contenção do fogo, também com grande auxílio do fator climático, mas por toda essa organização que eu estou citando do estado de São Paulo, a gente tem, teve um aumento desse material combustível. Então, com muita sabedoria, muito estudo, a gente tem trabalhado especialmente em unidades de conservação, né, em áreas protegidas estaduais, com pequenas situações de uso do fogo para diminuir esse material combustível. Então, eu estou falando tudo isso por quê? O que é esse material combustível? Material combustível são as próprias gramíneas que vão crescendo conforme a gente tem as chuvas. Posso citar aqui para ficar bem didático e objetivo. Por exemplo, a gente tem a necessidade da limpeza das faixas de domínio na beira das rodovias, né? A gente tem a necessidade de feitura dos aceiros que estão da cerca para dentro das propriedades que fazem limite com as rodovias. Mas, por exemplo, eu posso ter alguma porção de uma propriedade que tem alguma gramínea exótica, que tem algum tipo de material, né, de vegetação, em que, com muito estudo, com um olhar que contempla aí várias instituições, houve um direcionamento, vamos eliminar esse material. E por que com o uso do fogo, né? Sempre polêmico, né? Eu venho, como eu citei, de uma cultura de não utilizar o fogo, vamos fazer uma roçada. Mas em alguns locais é importante que seja com fogo, justamente porque às vezes numa roçada você corta lá, vou falar aqui um termo mais técnico, a gema apical de uma determinada gramínea, planta, e você favorece o crescimento mais rápido, a depender das condições. Se tiver no momento de chuva, e geralmente essas medidas preventivas são adotadas num período em que a gente está com maior umidade, justamente porque a gente possa não perder o controle do fogo, né? Então, quis trazer isso por quê? Porque isso tudo, todo esse ideário, né, esse novo paradigma, né, que tem essa nomenclatura mais ampla de manejo integrado do fogo, vem sendo utilizado, por exemplo, nos Estados Unidos em algumas regiões. Então, nós fomos lá consumir, entender o que os especialistas orientam, em que situações isso deve ser utilizado. Aqui a gente está usando em pequeníssima escala, mas acho interessante pontuar porque quando a gente fala de pesquisa acadêmica, de ciência, tudo é muito dinâmico, né? E sempre é importante dar ouvidos ao que a gente vem tendo desenvolvido nesse sentido, né? Quando você fala que o fogo, ele extirpa a roçada, né? A roçada, ela tira essa gema apical, que, digamos, é uma parte ali superior do crescimento dessa vegetação. E esse outro fogo... O fogo, ele acaba eliminando por completo, né, as características dessa vegetação. Então, ele inibe esse crescimento mais rápido. Por isso, muitas vezes... Que seria essa gramínea combustível. Exatamente. Então você tem algumas gramíneas que são extremamente combustíveis, né? Eu não vou entrar aqui nos detalhes muito técnicos, né? Mas o nosso olhar é sim fazer um trabalho ano a ano de estudo de regiões do estado em que estrategicamente a gente se utiliza desse fogo e pensando especialmente em grandes áreas de vegetação. Então, por exemplo, a gente tem a estação ecológica do Jataí, lá no município de Luiz Antônio, na região de Ribeirão Preto, que sofreu com grandes incêndios nos anos de 2020 e 2021. Falo de grandíssimos incêndios, ou seja, alguma atividade, por exemplo, no de 2021 foi uma queima de lixo feita de forma irregular na beira dessa área de vegetação nativa, de cerrado, acabou ocasionando um evento com mais de 6 mil hectares atingidos. Então, por exemplo, essa é uma área que é escolhida, tem sido escolhida nos últimos anos, para em pequenos pontos estratégicos que fazem limite com essa área de vegetação nativa, a gente faça, né, os aceiros, né, geralmente são feitos mecanicamente. O pessoal chama de aceiro negro, que é um aceiro feito com fogo, num período logo antes do que seria o período mais crítico, para que a gente possa evitar. Tudo bem, a gente utiliza o fogo,
acaba queimando 0,1 hectare, 0,2 hectares, geralmente numa faixa mais estendida que margeia essas áreas de vegetação, para justamente não correr o risco de, num evento, né, ocasionado aí por uma atividade irregular, uma atitude aí não muito adequada, né, nada adequada, a gente tenha 5.000 hectares queimados, né, e a gente sabe todos os prejuízos que isso ocasiona. Por que eu falo que tem que ser com sabedoria e com muito estudo? Porque a gente sabe, e essa experiência, né, das queimadas agrícolas, todo o histórico que o estado de São Paulo tem com o olhar do fogo, né, nas suas práticas utilizadas anteriormente, a gente sabe de todos os impactos que o fogo gera. E aqui eu vou trazer um ponto importantíssimo quando a gente fala de tudo isso, que é a saúde pública, né? Então, por mais que eu queime 200 metros quadrados, né, algo muito reduzido, na área de influência desse evento de queima, por mais que seja um evento controlado, não estamos falando de um fogo fora de controle, você vai ter emissão de poluentes atmosféricos, você vai ter coluna de fumaça e você vai ter um impacto para a população que está na área de influência, né? Principalmente para o aparelho respiratório. Exatamente, então é importante trazer esse olhar, né? Eu posso falar um pouco sobre as bases da atuação da Operação São Paulo Sem Fogo, mas não à toa, mais recentemente nós fizemos um convite para que a Secretaria de Saúde passasse a integrar o Comitê Executivo, né? Que trabalha aí com uma reunião de esforço entre várias instituições estaduais, mas justamente a Secretaria de Saúde vindo trazer o seu olhar de política pública e se utilizando dos indicadores que a gente tem ao longo do ano para trabalhar em orientações da população, reforçar no momento mais crítico da estiagem, né, todos os cuidados que a população deve ter. Né? Hoje a CEMIL coordena uma força-tarefa de São Paulo Sem Fogo? E Isso. com auxílio de que entidades e secretarias? Muito bem, excelente pergunta. Nós temos ali toda uma reunião de esforços entre, né, instituições estaduais que atuam nessa linha de frente. Então a gente tem a Defesa Civil Estadual, né, na figura da Casa Militar, nós temos na figura da Secretaria de Segurança Pública a própria Polícia Militar Ambiental e o Comando do Corpo de Bombeiros. E no âmbito das entidades civis, nós temos sim a CEMIL, né, Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, coordenando um comitê executivo com essas 3 instituições militares, com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, com a Secretaria de Saúde, que eu citei, e no âmbito do Sistema Ambiental Paulista, né, eu como representante da Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade, né, respondo por essa coordenação, junto com toda uma equipe técnica, e temos aí no Sistema Ambiental Paulista a Fundação Florestal, que é responsável justamente pela gestão desses espaços protegidos, que são as unidades de conservação, mas a gente também tem um papel importantíssimo da CETESB, né, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que é quem vai lá e diz, com base na legislação, em todo esse cenário de discussão dos conceitos, onde deve ser autorizada uma queima controlada. Então hoje a gente tem eu diria assim, uma escala bastante reduzida para algumas finalidades específicas, né? Então a CETESB, um papel importantíssimo no controle, no regramento e dizendo, ó, aqui pode e aqui não pode. E, por fim, né, nessas organizações estaduais do Sistema Ambiental Paulista, o Departamento de Estradas e Rodagens, o DR, que é importantíssimo justamente para esse trabalho preventivo nas rodovias que não são concessionadas, justamente de limpeza dessas faixas de domínio, né, e de trabalho contínuo, né, de disseminação de referências, de canais para recepção de denúncias, né. Os principais incêndios florestais que nós temos aqui no estado de São Paulo, eles começam em meio à roça ou à beira da estrada? Então, a gente tem todos os tipos de origem de fogo, né? Mas eu diria que hoje a gente tem uma grande preocupação nas beiras das estradas, né? Na beira das estradas, nas beiras de rodovias, né? Por quê? Porque justamente lá a gente pode ter uma maior incidência de uma bituca que é jogada ainda acesa, eventualmente, né, algum foguinho que é feito ali, né, na beira da rodovia. Então, as rodovias são hoje um vetor importantíssimo, é algo que a gente tem tido muito cuidado. Eu falei do Departamento de Estradas e Rodagens, que tem um papel importantíssimo, mas também não podemos esquecer da grande parceria que a Operação São Paulo Sem Fogo tem com a Artesp, né, enquanto agência responsável por todo esse cenário nas rodovias concessionárias. Então, as concessionárias também são grandes parceiras da Operação São Paulo Sem Fogo e justamente né, tem um papel importante, né, preventivo, mas também de ter canais que a população e os usuários das rodovias possam direcionar denúncias, né? E mesmo todo o cenário, uma vez que a ocorrência já aconteceu, todo um trabalho de base, por exemplo, com a fauna que é impactada. Então, essa é uma vertente bastante importante quando a gente fala dos impactos, né, dos incêndios florestais,
a gente tem sim, né, um impacto grande sobre a fauna silvestre, né, sobre os animais que estão no território, e muitas vezes eles acabam, né, já impactados por uma ocorrência fugindo para as rodovias, né, sendo ali também tendo risco dos atropelamentos. Então a gente tem todo um trabalho muito bem organizado, né, e que precisa avançar ano a ano, sempre olhando outras experiências e cenários positivos para que a gente tenha, né, minimização das ocorrências, e quando elas de fato não for possível, né, que elas não aconteçam, que a gente possa ter uma resposta, né, positiva. E para ter uma resposta positiva você tem que ter todo um trabalho de preparação que vem, né? Acho que é importante citar que a operação, até alguns anos atrás, ela tinha um momento em que ela era lançada, justamente no período mais crítico. Mas nós mudamos o conceito, porque os trabalhos são realizados ao longo do ano como um todo. Então hoje a gente trabalha a operação de forma contínua, mas dividida em fases, né? Uma fase verde de início de ano, de trabalhos de preparação, início dos trabalhos preventivos, depois uma fase amarela entre os meses de abril e maio, em que a gente intensifica essas ações de prevenção, mas também todo o trabalho de capacitação e treinamento das brigadas municipais, das brigadas de combate que estão nas unidades de conservação, né? É um trabalho importante que é feito previamente para que no momento em que estamos agora já de fase vermelha do período mais crítico do ano, estejamos mais bem preparados, né, e apostos ali com toda a atenção necessária. Se você tiver que apontar as 4 ou 5 regiões mais preocupantes do estado de São Paulo, quais são elas? Eu diria que a gente tem muita preocupação com as áreas que são limítrofes, né, com as grandes rodovias que cortam o estado de lado a lado, né, de ponta a ponta, e também nas áreas que estão próximas à atividade agrícola. Então eu diria assim, podemos ter ocorrências pontuais no litoral? Podemos. Temos ocorrências na região metropolitana de São Paulo? Temos. É uma área de atenção. Por quê? Posso dizer que a região metropolitana de São Paulo, ela tem esse vetor balão como um fator importantíssimo e que acaba gerando grandes ocorrências. Quando a gente fala do interior do estado, e posso pegar a porção mais norte, ali de Ribeirão Preto, Franca, Barretos, ou mesmo estendendo para a faixa mais central de Araraquara, sentido noroeste paulista, eu diria que são as áreas que a gente tem a maior atenção pela característica. Eu diria que, por exemplo, o noroeste paulista, a região lá de São José do Rio Preto, né, de Votuporanga, Barretos. Barretos também tem mais uma dinâmica climática parecida com o centro-oeste do que com o restante do estado de São Paulo, né? Então são áreas que a gente tem muita atenção, mas que elas já não têm tantas unidades de conservação. Então também tem esse outro olhar. Sempre é o local onde você tem mais chance de que ocorram incêndios, e nós temos que estar atentos a qualquer tipo de incêndio, seja na vegetação nativa, seja numa área agrícola, né? Por exemplo, numa área canavieira, nós vamos ter que ter toda essa atenção, porque por mais que eu não tenha uma grande concentração de áreas verdes, né, de mata, toda a propriedade rural, por mais que ela esteja com a sua exploração agrícola, ela vai ter suas áreas de preservação permanente do lado dos cursos d'água, vai ter o percentual de reserva legal. Então, em qualquer região do estado, eu diria que a gente tem potencial para ter uma degradação. Mas sim, temos áreas em que a gente tem maior atenção. E aqui próximo à capital seria a Serra do Japi, na área de Jundiaí? É uma área, sim, de grandes ocorrências, né? A Serra do Japé é uma área de grande atenção, de dificuldade de acesso quando a gente tem as ocorrências. É, sim, uma área importante. E eu sinalizaria, por exemplo, aqui perto da na região metropolitana também, toda aquela região de Franco da Rocha, a gente tem o Parque Estadual do Juqueri, que a gente tem histórico de ocorrências, né? E de formações que, dependendo da situação e também das atividades são feitas de forma irregular no entorno, propiciam os incêndios florestais. Falamos da prevenção. E a contenção? Instalado o incêndio, o que é feito, como é feito e que equipamentos vocês adquiriram que pode ajudar, inclusive até com essa parceria com o consulado norte-americano? Perfeito, muito importante essa vertente também, né? A gente tem sempre todo um olhar especial com a questão do combate no que se refere a que a gente possa ter os fluxos mais bem estabelecidos, né? Azeitados, como a gente costuma dizer, porque isso é importante. Não adianta, no momento da ocorrência, você sair batendo cabeça para todo lado, né? Sendo que você vai ter ali um monte de voluntários, de pessoas aptas a auxiliar. Então nós temos todo um trabalho, quando a gente fala de combate, de preparação e de organização dos fluxos. Então, por exemplo, se a gente fala de uma área, né, eu citei o exemplo da Estação Ecológica do Jataí, lá em Luiz Antônio, em Ribeirão Preto, um local que a gente tem muita atenção.
qual que é a lição de casa básica que o gestor dessa unidade tem que fazer junto com todos os atores, né, que estão ali no território. É fazer todo um levantamento. Quais são as estruturas existentes para combater, quem são as empresas que podem apoiar no momento de uma grande ocorrência, né? Quais são as brigadas municipais que estão ali, que devem estar devidamente mapeadas, quais são os contatos dessas pessoas. Então toda essa organização prévia permite que, uma vez detectada uma ocorrência, né? Então o Corpo de Bombeiros recebeu uma chamada ali do município ainda por um fogo de caráter local, né? Então o Corpo de Bombeiros vai direcionar uma patrulha. Se for em unidade de conservação, a gente já vai ter uma equipe da gestão da unidade também ali em conjunto com o Corpo de Bombeiros, para justamente fazer uma primeira avaliação, fazer esse primeiro combate com as estruturas existentes ali, mas também já com um olhar de avaliação, né? Então tem situações, aí eu vou entrar justamente no ponto da sua pergunta, o que o Estado tem trazido de novidades, né? Então o Corpo de Bombeiros sempre tem a missão de olhar como está se desenvolvendo aquela ocorrência e se já existe uma clareza de que o fogo está perdendo o controle, que aquela estrutura mais local não é suficiente, já é acionado um nível 2 do fluxo, com, por exemplo, acionamento de aeronaves para fazer o combate aéreo. Então a gente começa com os aeronaves da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né, os chamados águias, né, os helicópteros. Os helicópteros que já, né, com aquelas estruturas, aquelas cestas de água, começam a fazer os primeiros lançamentos, mas muitas vezes isso não é suficiente. E aí, a depender do local, por exemplo, na Serra do Japi, como um exemplo que você citou, nem sempre a aeronaves de asa fixa ela consegue ser mais efetiva. O helicóptero tem uma melhor ação. Mas em regiões mais planas do estado, lá no Oeste Paulista, a gente tem tido utilização dessas aeronaves. Também nas distintas porções do território, a gente tem mais uma alternativa para ter um combate mais bem sucedido, né? Então, eu diria que esse é um ponto importante e isso tem que ter uma organização super, com uma grande antecedência. Então, feito todo um trabalho de disponibilização de recursos no orçamento das instituições para essa finalidade, toda uma contratação por uma ata de registro de preços, né, que é a Casa Militar quem coordena, a Defesa Civil Estadual, para que no momento em que tivermos uma ocorrência e o bombeiro detectar que é necessário combate aéreo, a gente já tem toda uma organização para entender qual que é a instituição que naquela ocorrência vai fazer o acionamento, né? E que a gente já tem o quanto antes, né, esse combate sendo feito tanto por terra, mas em sinergia, né, e em junção de esforços com o pessoal que está combatendo de forma aérea. Em incêndios florestais, raramente a gente tem vítimas, né? Ou não? Então, Renata, esse é um ponto importante, né, para a gente tratar, porque geralmente não. Tem a fauna, né? Mas a fauna impactada, o homem não. A gente sempre tem esse cenário, por quê? Porque sempre existe uma orientação objetiva que é: quem atua no incêndio florestal é quem está preparado. Então não adianta chegar como voluntário e achar que você vai botar a bota ali nas cinzas e vai sair apagando fogo, porque isso sim pode gerar situações muito ruins, né, e inclusive com óbitos. Eu vou só citar que em situações extremas, a gente tem que ter muito cuidado e sempre fica uma orientação para a população. Vou olhar até aqui para a câmera aqui para dar um aviso. A gente sempre conta com a boa vontade da população, do cidadão e da cidadã, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes aquilo que parece inofensivo, você tem uma ocorrência de fogo, você tem uma virada de vento, você tem uma situação atípica, e a gente pode citar para vocês que existem situações em que há óbito, né? Inclusive por pessoas preparadas. Então aqui a orientação é que a gente sempre tenha todo o cuidado, né, e que só esteja no combate numa ocorrência de incêndio aqueles que estão preparados, porque a gente não tem, muitas vezes pode ser fatal, né, um descuido. Para encerrar, eu gostaria que você ilustrasse com números o nosso podcast, inclusive comparando a anos anteriores a questão da Operação São Paulo Sem Fogo e também fazendo uma comparação com o Pantanal, que já vive novamente uma outra estiagem muito grave com as queimadas. Muito bem, Renata. A gente vem acompanhando a situação do Pantanal, né? A gente tem contato direto com todas as instituições públicas que atuam nesse bioma, né? E que tem tido nesses últimos anos, né, todo esse enfrentamento com a questão do fogo. Já mais de 70 dias de combate, um período que não era muito característico naquela região, né? Então a gente já fica atento para essa questão de transição climática, de, né, sempre avaliar e monitorar. Isso que acontece lá está acontecendo aqui também? E aí quando a gente aponta dessa antecipação para o estado de São
Paulo eu diria que ela não é tão nítida e notória, mas o que eu posso dizer é que, por exemplo, nesse início de fase vermelha no estado de São Paulo, a fase vermelha vai de junho a outubro, nós já pudemos identificar que nesse ano de 2024, pegando a série histórica da Operação São Paulo Sem Fogo, que começa em 2010, e utilizando o satélite de referência do INPE para esse fim, nós temos no ano de 2024, no período de janeiro até junho, já o pior ano desde 2010. Então eu diria assim, estamos alertas, é um ponto de atenção, mas eu diria que em São Paulo a gente ainda não vislumbra o que está sendo visto lá no Pantanal, que é de uma mudança do período em que você começa a ter esses incêndios florestais. Realmente, até maio, que é o período da fase amarela, o estado de São Paulo estava com os indicadores bem administrados, e sim, já no período que a gente espera uma situação mais crítica, pudemos observar que em 2024 a dinâmica está pior do que nos últimos anos, e temos que estar atentos aí para todo esse enfrentamento. O que é aquele, é um mapa, é um satélite termal que você estava explicando pra gente antes? Exatamente. A gente tem o satélite AQUA-MT, é o satélite do INPE que é utilizado como referência na Operação São Paulo Sem Fogo, para a gente ter uma linearidade. Ele não passa em todos os momentos do dia, ele passa num período específico de 2 horas e faz uma varredura diária no estado de São Paulo, mas ele é importante para nós enquanto referência de série histórica e justamente ele tem uma banda termal que permite, ele consegue detectar focos de calor. Logicamente que esses focos têm que ser depois verificados em campo, e aí que fazer um parênteses, a Polícia Militar Ambiental tem um papel fundamental nisso, porque a missão dela é fiscalizar 100% dos focos de calor detectados por esse satélite de referência. Você é coordenador de fiscalização. Há muitas autuações e a quem elas recaem? Sim, a gente tem um bom número de autuações todos os anos. Como eu disse, a Polícia Militar Ambiental tem essa função de ir a campo e checar cada foco de calor detectado por satélite e justamente avaliar se houve alguma atitude irregular. Havendo uma atividade irregular, a Polícia Militar Ambiental deve tomar as devidas providências, lavrando um auto de infração ambiental, que pode ser pelo uso irregular do fogo, pode ser por fabricar, vender, transportar ou a própria soltura de balões, né? Pode ser por um desmatamento que foi realizado por meio do uso do fogo. Então a gente tem uma série de infrações no território e a Polícia Militar Ambiental é quem deve ir lá fiscalizar e tomar as providências. E qual o telefone que a gente pode denunciar? A polícia atende pelo canal trivial, que é o 190, né? Eu vou convidar todas e todos, né, que acessem a página do São Paulo Sem Fogo, né? Colocando São Paulo Sem Fogo no Google, vocês já vão chegar facilmente na nossa página e lá você tem todo um cenário de canais de denúncias, né? Então a gente tem o aplicativo Denúncia Ambiente, vou olhar aqui para a câmera, importantíssimo sinalizar isso para os cidadãos, para a cidadã que utilizem esse canal, e também todos os canais da Polícia Militar Ambiental, que em cada região você tem um número específico, mas o 190 também sempre como um número aí direto para apresentar uma denúncia de ocorrência aí de fogo. Rafael, queremos que você volte aqui ao final dessa fase vermelha da Operação São Paulo Sem Fogo. Ótimo, Renata, para nós é uma satisfação e uma grande oportunidade poder trazer referências desse trabalho e, sem dúvida, ao final da temporada a gente pode vir aqui fazer um balanço e trazer todo esse olhar aqui do estado de São Paulo. O convite já está feito, basta fechar a agenda apenas. Ótimo, muito bem. Hoje no podcast da Alesp tivemos o prazer de conversar com Rafael Frigério, que é coordenador de fiscalização e biodiversidade da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Logística e Infraestrutura, responsável pela Operação São Paulo Sem Fogo. Muito obrigada e volte. Obrigado, Renata. Contamos com a sua participação e obrigada pela sua audiência aqui no podcast da Alesp.